sou a Mayara e estou começando hoje um canal no YouTube. Agora que a gente tá na época do corona, muitas coisas estão mudando, estão surgindo novas oportunidades e algumas estão acabando também. Em meio a essa turbulência que tá a minha vida em relação de faculdade, trabalho e esse afastamento que a gente tem de familiares e amigos, eu segui o exemplo de uma youtuber chamada Alana, que ela começou o canal dela também na quarentena. E eu achei sensacional a ideia. Eu já queria fazer isso há algum tempo, já tenho pensado nisso há bastante tempo, mas nunca tinha a vontade, nunca tinha o empurrão para começar. Como a gente tá na época do corona, não tá fazendo nada mais do que trabalhar, eu resolvi fazer esse canal pra ver se dá uma mudada um pouco na vida e se consigo seguir, abrir novas oportunidades pra mim, quem sabe, né? Então, no primeiro vídeo, eu acho legal vocês conhecerem a minha estante, os livros que eu tenho nela, e já que a gente vai falar sobre isso, é importante vocês saberem um pouquinho do que eu tenho. Esse vídeo eu vou gravar na mão, então não fiquem chateados se tremer. Na minha casa eu tenho 5 estantes, 3 são de livros e 2 são do meu pai. Enquanto eu sou a pessoa que guarda livros, meu pai é a pessoa que guarda CDs. Então ele tem uma coleção bem grande de CDs. Tem ali um pouco também, e ali. Tem de tudo que vocês possam imaginar, desde rock internacional, rock nacional. Aí tem a parte de músicas românticas, tem MPB, tem sertanejo, tem gauchesca, tem axé, tem samba. Bom, tem de tudo nessas estantes. Começando a apresentação da minha estante, eu tenho essa no canto, que eu deixo mais para coisas focadas em trabalho e faculdade. Eu sou professora de química, então por isso que eu tenho muitos livros didáticos de química aqui, que é para dar aula. E eu também faço licenciatura em História. Então eu já tenho livros guardados de licenciatura em História para quando eu começar a dar aula disso. Os demais livros, Matemática, Biologia, Geografia, é da minha época de escola. Nas estantes tem livros meus e do meu pai. Ele lia antes, bastante até, e não foi dele que veio o gosto da leitura. Ele nunca incentivou assim. Só que a gente deixa as coisas misturadas. Tem essas enciclopédias que... Vou pegar uma pra vocês verem. Isso aqui é da época de revista. Que o meu pai tinha assinatura de revista. Aí vinha numa parte da revista separado isso aqui, que era pra destacar e colocar nessa enciclopédia. Então, todo mês vinha a revista e toda a revista vinha com algo que a gente tinha que colocar aqui. Aí depois você tinha que encadernar e tal, só que a gente não encadernou, então fica as folhas soltas da revista aí. É tipo aqueles folhetinhos antigamente que vinham os livros. Nessa parte eu guardo principalmente as coisas do meu pai. Tem Guinness Book, tem essas enciclopédias, tem os livros que ele fez faculdade, ele foi a primeira pessoa da nossa família a se formar numa faculdade. Ele fez Ciências Contábeis na Federal. Então, ele foi o primeiro por muito tempo a entrar na Federal, antes de mim e da minha prima entrarmos também. É muito louco você pensar nisso, que demorou muito tempo para alguém se formar. E depois do meu pai, só tenho mais um primo formado e eu e mais 2 primas em busca da formação. Não que faculdade seja algo essencial para a vida, só que é louco pensar com o acesso é restrito. Aí nessa parte de baixo eu tenho dicionários e algumas coisas assim, livros didáticos que não couberam na parte de cima. E toda essa parte de encadernado são apostilas de cursinho, apostilas de exercícios que eu peguei de doação para os meus alunos. Dou aula para ensino público. E como eu estava comentando antes, o acesso é muito restrito, principalmente para a galera que estuda na rede pública. E eu tenho muitos alunos que o sonho deles é ir para a faculdade e tudo que eu posso fazer para ajudar eles eu faço. Então aqui tem coisa para estudar para ENEM, para vestibular. Eu pego o exercício dessas apostilas, mando para eles. Tento colaborar do jeito que dá. Na parte de baixo, na caixa, tem cadernos limpos, porque eu sou a louca que vai na papelaria, vê caderno barato e compra.
Aí ali tem algumas apostilas que não couberam na parte de cima. Cadernos da faculdade, que como estamos em época de corona, não estamos usando. E também caixa de esmaltes para deixar as unhas bonitas. Nessa parte de cima, eu tenho livros da faculdade de História, que é o curso. Então, esses aqui são os livros que a faculdade disponibiliza. E eu também tô me aventurando na escrita, então comprei 2 livros para estudo. Esse daqui, que é da Silvia Della, que é Como Narrar uma História. Ele é bem curtinho, mas a explicação dele é muito boa para você fazer as narrativas. Esse aqui, que é para ler como um escritor, que você vai começar a analisar os livros que você lê de uma forma diferente. É bem legal também, tô lendo ele. E tá me auxiliando nesse caminho da escrita que eu tô querendo seguir. Aqui em cima eu guardo a minha câmera, que eu faço os trabalhos de fotógrafa também. Eu também tenho um dicionário, é antigo, o sexto livro tá até estragado aqui. Mas eu deixo aqui guardado, ele é bem velho. E aqui eu fico com alguns livros que não cabem na outra estante. E agora essas duas são as estantes principais, que é onde estão todos os livros focado na literatura que eu tenho. Nessas quase 3 primeiras partes ficam os meus romances de época, porque a neurótica dos romances de época. A minha autora favorita é a Julia Quinn. Eu tenho todos os livros dela. O primeiro, que é A Dama Mais Apaixonada, eu emprestei pra uma amiga minha, então por isso que não tá na estante. Eu tenho todos, inclusive esse pequenininho, que comprei recentemente. Vou fazer um vídeo do unboxing dele. Também tenho outras autoras novas que eu tô me aventurando pra ver se eu gosto da escrita delas. Mesma coisa aqui, essa é uma autora nova na minha estante. Também tenho todos os livros da Tessa Dare e da Lisa Kleypas. A mesma coisa com o primeiro livro do Quarteto das Estações, eu emprestei para uma amiga, por isso que ele não tá aqui. Mas eu tenho todos os livros da Lisa também. E aqui nessa parte de baixo ficam os meus romances de banca. São pouquinhos, mas gosto deles. Esse aqui é muito bom, por sinal. Aí do lado vem os livros que eu tenho em capa dura, que a maioria aqui desse lado é da Dark Side. Tenho da Intrínseca. E aqui no meio fica o Orgulho e Preconceito. Só que como eu tô lendo, eu deixei ele lá no meu quarto. Daí ele não tá aqui. Nessa parte de baixo tem fantasia, tem new adult, tem... tipo, tudo misturado, distopia, sei lá. Nessa parte de baixo também. E daí aqui tem alguns livros do meu pai, porque não sou muito adepta a terror. Então, esses do Stephen King, esse do Lovecraft também é do meu pai. Então, ele tá meio misturado. Desse outro lado da estante, nessa parte de baixo, eu coloquei os livros do meu pai. Então, daqui desse do Sidney Sheldon até o final são todos do meu pai, com exceção do Morro dos Ventos Vivantes e Um Pequeno Truque da Mente, que é meu. Pra cá também tem os livros que eu não li e que pretendo ler. Então, esses aqui são meus livros já. Nessa parte aqui é focado, acho que é a única parte da minha estante que tá arrumada certo, que é mais literatura infanto-juvenil, assim. Então, tenho livros da Disney, que eu sou fissurada na Disney, é um amor. Tenho a minha coleção, uma pequena parte da coleção da Turma da Mônica Jovem, que eu comecei a ler mais, né? Daí tem os livros pequenininhos, tem autoras nacionais ali, que é a Marina Carvalho, que eu gosto bastante. Aí já misturam os New Adult no final. Aqui, nessa parte de cima, eu tenho Harry Potter, as minhas edições ilustradas, eu só tenho esses dois. A edição que eu li, o Harry Potter, é econômica. Eu quero comprar uma outra normal, porque esse daqui é muito frágil. E as páginas são brancas, não gosto muito. Continua com meus livros. Nessa parte aqui já é mais fantasia. Tem Cassandra Clare. Esses 6 livros são novos na minha estante, eu ainda não li eles. Pretendo ler porque falam que é muito bom. Já ouvi vários relatos de pessoas falando que é melhor do que a saga principal. E daí chega nessa parte, que é a loucura do século. Crepúsculo foi o livro que me instigou a ler. Então foi a
a primeira literatura que eu tive, que eu gostei, que eu li por conta própria. Porque o primeiro livro que eu li foi Sidney Sheldon, Os 12 Mandamentos. É um livro muito bom, eu super indico, ele é bem fininho. E eu li ele porque a professora de língua portuguesa na escola, sei lá, no 6º, 7º ano, falou que a gente tinha que ler um livro e fazer uma resenha dele para apresentar. Eu esqueci de ir na biblioteca, chegou o final de semana, era feriado. E a gente tinha, no caso, acho que era quinta feriado, não lembro, sei que era um feriado prolongado. E daí tinha que ler para apresentar. E eu vim, como meu pai tinha livro em casa, eu vim na estante, escolhi o melhor livro que tinha na estante, que era o mais fino, que era esse daqui, e li. É uma leitura não aconselhável para uma criança de 12 anos. Mas eu lembro que eu gostei bastante na época. Eu li até o final bem interessado na história. Então, quem tiver curiosidade, leiam, tá? O que eu li porque eu quis, por escolha própria, não por obrigação, foi Crepúsculo. E eu tenho um carinho muito grande na saga, sei dos defeitos que ela tem, sei dos defeitos que a autora tem, mas ainda assim eu gosto da saga. O primeiro livro que eu tive é esse aqui, que ele tá bem surrado. Daí, os outros foram com as capas comuns, né? Depois de um tempo, eu comprei o Crepúsculo com a capa comum também. Aí, agora eu resolvi que queria fazer a coleção deles com as capas do filme. Então, para eu completar a minha coleção, tá faltando o Amanhecer com a capa do filme e tá faltando o Crepúsculo em inglês. Também procurei essa graphic novel, tanto em português e em inglês. Eu só tenho o primeiro volume dela em inglês, mas eu já achei ela no estante virtual, os 2 volumes em português, só que eu não comprei por burrice, ou por falta de dinheiro também. Enfim, e por fim eu também tenho fantasia nessa parte de cima. Bom, gente, então essas foram as minhas estantes. Espero que vocês tenham gostado, se identificado pelo menos com o meu estilo de literatura, que vocês gostem do que eu leio e que se interessem pelo conteúdo desse canal, porque pretendo postar vídeos pra mostrar pra vocês a minha rotina de leitura. Então, se tiverem opiniões sobre os meus livros, sobre a minha coleção, deixem aqui nos comentários. Se inscrevam no canal e, se puder, divulguem para seus amigos que também gostam de literatura, pra gente ver aonde que isso aqui vai parar. Tchau, gente!